Rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre a classificação da França. França em mais uma final de Copa do Mundo, 2-0 contra Marrocos. Resultado em si com muita autoridade. A França em si tem muito méritos em chegar em mais uma Copa do Mundo, ainda mais por tudo que jogou nessa Copa atual. E fica uma lamentação quanto à eliminação de Marrocos, uma seleção em si que proporcionou tantas coisas boas nessa Copa do Mundo. Eu acredito que foi uma seleção que chegou com muita coragem nessa fase decisiva da Copa. Não é aqueles casos de seleções que chegam no sufoco, na raça. Você não consegue explicar como que tal seleção chegou numa fase decisiva de Copa do Mundo, de um campeonato importante. Pelo contrário, Marrocos, até chegar na semifinal, venceu cada jogo com muita vontade. E hoje não foi diferente, só que hoje foi um jogo bem mais difícil, um jogo bem mais complicado. E aquele golzinho no início ali para a França complicou demais para Marrocos. Creio que ali quebrou todo o esquema, de toda a estratégia do time em si, não era o favorito do confronto, para tentar surpreender a França. Acabou que a França passou de fase com muitos méritos, com muitos merecimentos, e vale dizer, né? França na Copa do Mundo, em mais uma decisão, na final, sem jogadores importantes, sabe? Então, um grande feito da França, superou muitas coisas para chegar nessa final. E eu tenho algumas considerações para vocês sobre alguns detalhes em si dessa partida. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre França 2, Marrocos 0, vou estar te convidando a se inscrever no canal, ativar a notificação. E muito importante aqui sua colaboração, falo isso aqui a cada vídeo. É uma verdade, você aí pode até achar repetitivo ou algo decorado, mas eu tenho uma meta inicial para bater 1000 inscritos aqui no YouTube, minha primeira meta no canal. Então eu preciso muito da sua ajuda, da sua força, da sua moral. Clica nesse botão vermelho, faz sua inscrição, ajuda essa correria aqui. Dá uma olhada também nas playlists, onde tem separado os principais assuntos. Tem uma parte ali que é só sobre o Copa do Mundo, o assunto do momento ainda não acabou. Se você procurar bem nessas playlists, tem também sobre os clubes, jogadores, futebol europeu, futebol brasileiro. Tem um torneio de favela que tem aqui na comunidade no Rio de Janeiro, tá? Para vocês terem a noção de como é que é o esporte na favela. Tem a minha presença nos jogos no Maracanã, na arquibancada, jogos do Flamengo na maioria das vezes. Então, caraca, tem muitas coisas boas aqui nesse canal sobre futebol. Pode confiar no que eu estou falando aqui. Se você tiver essa curiosidade, dá uma olhada nas playlists. Eu vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade. Pode espalhar para geral. Rapaziada, França em si 2-0 resultado final. Foi um jogo que a França não jogou seu melhor futebol, não foi uma atuação inspirada dos principais jogadores, também coletivamente, mas fez o resultado em si. Mas é uma França também que em muitos momentos, a gente pode até dizer, momentos decisivos, que os caras não jogam para valer, o que a gente espera do time. Muitas vezes a França é desse jeito, para chegar num jogo decisivo, talvez numa final, todo mundo resolver jogar naquele dia e dar certo, sabe? Então hoje a França não jogou o seu melhor futebol, dá pra gente concordar com essa parte, mas fez o resultado. E não foi um resultado injusto. A França em si criou algumas oportunidades, quando teve chances claras para marcar, aproveitou, sabe? Então a França em si, mais uma final, um grande feito em si, pensando por esse lado. No jogo hoje, sei que muitas pessoas miram muito o Mbappé, o craque do time, jogador explosivo, goleador, que proporciona tantas coisas assim pro time, aquele cara que chega no final para resolver. Mas hoje, esse 2-0, deu para perceber mais uma vez a importância do Griezmann. O Griezmann, eu confesso a vocês que atualmente ele está numa posição diferente em si do campo, relacionado a alguns anos atrás. Eu gostava muito, temporadas anteriores, quando o Griezmann era aquele jogador goleador, que ele pisava para fazer gol, sabe? Eu acredito ali, naquela época em si ele era mais explosivo. Hoje em dia, é um cara que joga um pouco mais recuado, não tão próximo do gol, mas enxerga o jogo como ninguém, sabe? A gente pode perceber a cada jogo da França, a construção que esse cara tem no meio de campo, quando ele pega na bola, quando ele consegue enxergar o jogo, a ultrapassagem do companheiro, para dar um lançamento, para dar um passe para quebrar a defesa, é impressionante, sabe? É porque muita gente olha só o Mbappé, não vê tantos detalhes no jogo, mas o Griezmann está fazendo uma grande Copa do Mundo. Talvez, eu acho que o Griezmann ainda não fez gol na Copa do Mundo, se fez gol na estreia no segundo jogo, foi muito, mas não é uma Copa do Mundo dele goleadora, mas é com assistências, é com participação
coletivamente. Então, hoje ele foi determinante para esse 2-0, sabe? Foi fundamental para a França construir esse placar. E o que eu acho inusitado na França, nessa Copa do Mundo, até chegar essa final, que isso tudo, sem 3 principais jogadores, não só da França, a gente pode dizer assim, jogadores mundiais, jogadores com a importância grande no futebol. A gente pode dizer o Benzema, atual melhor do mundo, o cara joga pra caralho, não tem como comentar. O Pogba, que é um monstro na seleção, no clube não é esse jogador tão, digamos que, participativo, determinante, mas quando veste a camisa da seleção faz a diferença. A última Copa do Mundo ficou bem evidente. E o Kanté, gigantesco, também não tem como falar. A França foi para a Copa do Mundo sem 3 principais jogadores e conseguiu chegar numa final, sabe? Então, muitas coisas tá dando certo para a França nessa Copa do Mundo. Eu acredito que o cenário para a final é favorável à Argentina. A Argentina, eu acredito que tá mais pro lado da Argentina, mas a França tem muitas coisas boas. A gente pode lembrar que no jogo de hoje, quem fez o gol, o primeiro gol, que abriu o placar em si, que iniciou a vitória da França, foi o Théo Hernandes. Théo Hernandes que era banco no início da Copa. O irmão dele que jogava em si, ele teve essa oportunidade, estava lá para fazer o primeiro gol, apoiando em si, participando da parte do ataque em si, foi lá para marcar o gol. Então, só um detalhe em si, para saber como que tem coisas na França que tá dando certo. Hoje também outro detalhe importante do jogo, quando o jogo estava 1-0 em si, talvez no momento que Marrocos poderia empatar por mais volume, por mais coragem no campo de ataque, simplesmente a França foi e fez o segundo gol. E outro detalhe importante, quem fez o segundo gol da França foi um moleque que veio do banco. E digamos que não é aquele jogador que todos conhecem. A França teve certo momento ali no segundo tempo que o Deschamps fez 3 substituições, se eu não me engano. Foram 3 jogadores que eu olhei e eu falei, cara, quem é esse cara? Não conheço tanto. Conheço os principais em si. Giroud, que está muito bem na Copa do Mundo, Mbappé, Griezmann, o Dembélé, que também não está muito bem, mas sabe quem é, mas caraca, entrou 2, 3 jogadores que eu particularmente não conhecia tanto, e o segundo gol para coroar a vitória da França foi, tá até aqui, do Moani, sabe, jogador do Frankfurt, tem até a estatística dele, 27 jogos na temporada, por França e Frankfurt, 9 gols, 10 assistências, então, para vocês verem como que as coisas estão dando certo para a França, sabe? Até chegar nessa final. Tem jogadores, às vezes, que não são tão badalados, não são tão conhecidos, entram no momento decisivo para garantir uma vitória, como aconteceu com esse moleque aqui. E olhando pro lado de Marrocos, rapaziada, eu acredito que o que quebrou para valer o Marrocos na partida foi o gol no início da França, né? Ali, com menos de 15 minutos de jogo, complicou todas as coisas. Talvez o Marrocos tinha uma estratégia bem bacana e bem interessante de lutar e batalhar até o final, tentar alguma coisa, poderia acontecer, mas ali o gol no início, coisa que não aconteceu nos duelos contra a Espanha e contra Portugal, complicou todas as coisas, sabe? A França com a vantagem no placar, com um time melhor, mais confortável, mas mesmo assim o Marrocos, caraca, demonstrou futebol. Lutou, se entregou, teve muita coragem, teve certo momento que eu até imaginei que poderia sim sair um empate para o Marrocos pela vontade, e o Marrocos em si foi a grande surpresa dessa Copa. A gente pode dizer que o Marrocos, eu nem vejo tanto do lado da zebra, eu vejo o Marrocos como uma seleção que proporcionou muitas coisas boas relacionadas à história do futebol. Histórias que a bola, o esporte proporciona, sabe? Primeira seleção africana a estar numa semifinal de Copa do Mundo, Ziyech, Hakimi, outros jogadores que surgiram nesse time de Marrocos, jogadores interessantes, sabe? Então, muito bacana em si a história de Marrocos. Eu acredito que Marrocos foi até onde deu na Copa do Mundo. Hoje era muito complicado em si, o gol no início dificultou tudo, mas não tem tanto que lamentar relacionado a Marrocos. Eu acredito que é uma campanha muito bacana, muito linda a trajetória de Marrocos na Copa do Mundo. E eu acredito que os caras caíram de pé, sabe? Não tem questionar que falhou aqui, falhou ali, que a zaga bateu cabeça, não dá para encontrar culpado. Os caras foram até onde podiam na Copa do Mundo. Então, Marrocos é uma história incrível de superação. A seleção africana chegar na Copa do Mundo, algo inédito, e Marrocos estava lá para quebrar todas essas coisas que ainda não tinham acontecido. Então, muito bacana esse a trajetória de Marrocos na Copa do Mundo, não tem o que reclamar, a festa da torcida nas arquibancadas, a maioria hoje, pelo que eu vi na transmissão. Então, Marrocos foi a boa história da Copa do Mundo relacionada à parte positiva em si do futebol. História de superação, história de vitória. Acredito que Marrocos chegar na semifinal foi muito bacana. Os caras realmente representaram. Então,
Relacionada à França, acredito que na final esses caras vão aparecer ainda mais. Hoje não foi uma partida tão brilhante, tão diferente, digamos que da França, mas acredito que na final esses caras vão aparecer e vão demonstrar um bom futebol, né? Até porque no final, jogo único, tem jogador que gosta de jogo grande, esse jogo pesado. No caso do Mbappé, no caso de Griezmann, os próprios Giroud. Então a França tem fatores positivos a seu favor. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aqui o que vocês acharam dessa resenha, o que vocês acharam dessa classificação da França. A França foi merecedor do resultado, foi um resultado justo relacionado a Marrocos. Os caras realmente jogaram pra valer, se entregaram, tiveram coragem. Deixe seu comentário aqui, deixa a sua curtida aqui para fortalecer. Não se esquece de fazer sua inscrição no canal, que é muito importante. E é isso, rapaziada. Tamo junto!